vocês tenha sido enunciado. No gráfico a seguir está escrita a função periódica f de t. Então, aqui é uma função do tempo. Isso aqui é uma função cosseno. Então, vamos só já lembrar, isso aqui é uma função cosseno. Veja que ela começa lá no 2. Então, ela não é uma função seno, é uma função cosseno. E ela é dada por essa expressão, 2 cosseno de π sobre 2 vezes t. Então, a gente tem aqui duas representações, uma gráfica ou uma representação algébrica, no caso da função. O que está pedindo aí é para calcular, está pedindo assim, para calcular qual é o valor de f de t. Está pedindo assim, calcule os valores f de t para t igual a 1. Então, primeira questão é para t igual a 1. É para calcular o f de t para t igual a 1, ou seja, vamos então calcular o f de t, então é o f de 1. Eu não preciso usar, quando eu tenho gráfico, não é necessário usar a função que é algébrica. Eu só vou aqui mesmo, ó. Quando o tempo for 1, o meu f de t vai ser 0. Então, f de 1 é igual a 0. Aí pergunta lá, quando t igual a 2? T igual a 2. Então, f de 2, está aqui o 2. Aí vamos ver onde que dá o gráfico. No menos 2. Então, f de 2 é menos 2. Aí tem aqui, f é quando t igual a 7 sobre 2. Observe que 7 sobre 2 é metade de 7, 3,5. 3,5 está entre 3 e 4. Então, aqui é o 3, aqui é o 4. O 4 está lá no mais 2. O 3, aqui é o 7 sobre 2. Ó. Olhando graficamente, né, ele deve estar aqui aproximadamente no 1. Então, f de 3,5, olhando no gráfico, deu mais 1. É isso que é para fazer. Então, observe que não houve necessidade de usar a função. A gente interpretou ele usando o gráfico, né? Fazendo uma leitura de gráfico. Aí tem aqui a atividade 17. Atividade 17 é assim. Defina as raízes das seguintes funções polinomiais. Então, tem aqui a função polinomial f de x é igual a x menos 2 vezes x menos 1 vezes x mais 2. Vou repetir o que está perguntando. Defina as raízes. Então, as raízes, como que eu sei a raiz? Eu vou saber o valor de x, a raiz. Qual é o valor de x quando o f de x é 0? Então, ó, se f de x igual a 0, quanto que é o x? Quanto vale x? Então, eu tenho que fazer esse f de x ser 0. Para esse f de x ser 0, basta um desses parênteses ser 0, dá tudo 0. Por exemplo, se aqui for 0. Então, se aqui for 0, 0 vezes x menos 1 vai dar 0. Então, isso aqui tudo vai dar 0. Então, para isso aqui ser 0, então, x menos 2, para dar 0, quanto que tem que ser o x? Para o x menos 2 ser 0. X menos 2 ser 0, o x tem que ser 0 mais 2. Ou seja, x igual a 2. Então, aqui eu tenho a minha primeira raiz, a minha raiz 1. Bom, feito isso, talvez aqui não fosse 0, pode ser que o 0 fosse aqui. Então, uma outra possibilidade. Então, se aqui for 0, aqui não for 0, mas lá for igual a 0, então eu vou ter que x menos 1 igual a 0. Então, qual é o valor do x para x menos 1 dá 0? Então, x é igual a 1. Isso aqui é a outra raiz. E aí, a terceira raiz pode ser que o x mais 2 seja 0. Se o x mais 2 for 0, então o x é menos 2. É a terceira raiz. Então, o meu conjunto de solução é a terna, que pode ser 2, 1 e menos 2. Essas são as raízes. 2, 1 e
menos 2. Então, vocês têm nessa atividade agora, na atividade 18, né? Atividade 18 é para fazer um gráfico. Então, o gráfico dessa função aqui. Vamos escolher o item C. Depois vocês fazem o item B. Então, o item C é assim, ó, f de x é igual a x menos 5 vezes x mais 2. Então, vamos supor que aqui, esse parênteses aqui fosse 0. Logo, x menos 5 é 0. Dessa maneira, x igual a 5. Então, aqui eu tenho a minha primeira raiz. X igual a 5. Aí vem x, se esse x aqui for 0, então eu vou ter a minha segunda raiz aqui. O meu R2 aqui. Pode ser que seja 0 x mais 2. Então, x mais 2 é 0, então x igual a menos 2. E aqui é a minha terceira raiz. Então, aqui estão as 3 raízes minhas. Vamos ver agora, entre o 2 e o 0, porque aqui deu 0, eu quero saber se nesse ponto a curva está indo para cima ou está indo para baixo. Então, vamos lá. Vou pegar o menos 1 aqui, ó. O menos 1. F de menos 1, então vai ser 1, aqui na verdade é menos 1, o x é menos 1 menos 5 dá menos 6, vezes o x, que é menos 1, vezes menos 1 mais 2, aqui é menos 1 mais 2, isso vai dar 1. Então, fazendo essa conta, menos 1 mais 2 é 1, menos e menos aqui é mais e mais, então o resultado é positivo. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 1 é 5. Ou seja, f de menos 1, então aqui é 5. Então eu observei assim que o gráfico subiu, foi até aqui no máximo aqui, e depois ele vai descer até no 0. Agora eu vou pegar aqui um número, né, entre o 1 e o 5. Eu vou pegar o 2. O 2. Depois eu pego o 3 também. O 2 e o 3. Então, f de 2. F de 2 vai ser 2 menos 5 vezes 2 mais 2. 2 menos 5 é menos 3. Menos 3 vezes 2 dá 6. 6 vezes 4, menos 24. Então, ó, quando for 2, então ele vai lá embaixo, no menos 24. Então, aí esse gráfico vai descer, 24, vai descer mais para baixo, e daí ele vai subir e vai voltar no 5. Então, essa é a função que a gente tem. Então, você, depois que marcar as 3 raízes, tem que pegar um ponto entre meio para você ver para que lado que a curva está indo. Então, pega um ponto nesse meio, desses 2 pontos, e depois um ponto aqui no meio dos outros 2 pontos. Assim, você tem o traçado do gráfico de uma função de terceiro grau.